Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no Guardando a Palavra, nós queremos falar sobre a cura do coxo. Aquela história lá em Atos Apóstolos, capítulo 3. Aquela história bem conhecida, não é? Que Pedro e João, eles disseram para o homem coxo lá na porta do templo Formosa: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Aleluia. Vamos meditar, não é? Vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa história. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, vamos meditando, vamos lendo aí alguns versículos para a nossa meditação. A cura do coxo. Capítulo 3. Vamos ler o versículo 1, que aí já temos algumas coisas aí nesse versículo 1. Diz assim, olha: Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração da hora nona. Pedro e João subiam juntos ao templo, a oração da hora nona. Isso antes do milagre, não é? Lá na frente, eles iam encontrar esse homem coxo. Mas antes, a Bíblia diz que eles foram orar. Então vamos começar aqui aprendendo o que acontece antes de um milagre. Antes de um milagre acontecer, o que é que acontece? Não é? Porque tem toda uma história. Não é? Antes de um milagre acontecer, tem toda uma história. E na vida desse coxo não foi diferente. Olha bem, Pedro e João subiam juntos. Antes do milagre. Subiam. Vamos pegar essa palavra aí. Subiam. O que é que subir? Traz a ideia para nós. Subir fala de esforço, sacrifício. Subir. Não é? Então, antes de um milagre acontecer, antes de Deus nos usar, nós precisamos nos esforçar. Precisamos nos esforçar para estar na presença do Senhor. Você quer ser usado por Deus? Quer ser muito usado por Deus? Quer ser uma bênção? Se esforça hoje para estar na presença do Senhor, porque amanhã pode surgir um coxo no teu caminho. Pode surgir uma situação na tua frente, e se você hoje se esforçar para estar na presença do Senhor, Deus pode te usar amanhã. Se esforce para estar na presença do Senhor. Outra coisa, Pedro e João subiam, falando primeiro de esforço, e diz que subiam juntos. Para Deus nos usar, nós precisamos estar juntos, estar em união, estar em comunhão. Não tem como Deus usar alguém se não vive em comunhão com seu irmão. Não tem como Deus te usar se você não vive em comunhão com o seu próximo. Não tem bênção, irmão, se não viver em união. Não tem milagre se você não viver em união. Não tem como Deus usar. Não tem como Deus usar. Então eles subiam juntos, eles viviam juntos. E quando você está em comunhão, aí você está preparado para ser uma bênção. Não é? Tem que estar em união, tem que estar em comunhão, aleluia. Irmão, não tem como ser cheio do Espírito Santo, estar transbordando do poder, sem ter união com o irmão. Não tem. Não tem como. Não é? Não tem como você dizer que está cheio do poder, né? Transbordando, estou cheio do Espírito Santo, se não tem união, se não tem comunhão com o seu irmão. Não tem como. Porque não tem como a pessoa dizer assim: minha vida com Deus é minha vida com Deus, né? Eu não tenho nada a ver com os outros. O negócio é estar em comunhão com Deus. Não, meu irmão. Você só está em comunhão com Deus se estiver também em comunhão com seu irmão, né? Não se engane. Não pense que você pode estar em paz com Deus, vivendo brigado com o teu irmão. Em paz. Tem gente, né? Importa eu estar em paz com Deus, sem falar com os outros? Que paz com Deus é essa? Então veja, antes de Deus usar uma pessoa, ela precisa se esforçar para estar na presença de Deus
e viver em união. E eles se esforçavam para estar na presença do Senhor e viviam em união. E eles nem sabiam o que ia acontecer lá na frente. Eles nem sabiam que ia encontrar aquele coxo. Veja bem, tem coisas que a gente começa a sentir de fazer hoje e a gente nem sabe porque nós estamos nos inclinando à oração, aquele compromisso com Deus. Às vezes você não sabe, mas Deus está te preparando para algo que vem lá na frente, né? Então veja bem, aprenda o que acontece antes de Deus usar uma pessoa. Ele tem que estar em sacrifício, se esforçando para estar na presença do Senhor. E essa história é muito longa, tem muita coisa para a gente falar, mas eu já sinto de falar para você no meu coração de dizer o seguinte: às vezes a gente pensa, né? Às vezes a gente se engana, se atrapalha muito. Às vezes a gente diz assim, não, mas não precisa esse sacrifício. Meu irmão, precisa sim sacrifício para estar na presença do Senhor. Esforço para estar na presença do Senhor. Né? Irmão, se a gente fica com esse negócio, não precisa de sacrifício. Irmão, a gente vai viver uma vida de qualquer maneira. Não. Quer ser usado por Deus? Tem que ter sacrifício, se esforçar. Jejum, oração, né? Esforço para ler a Bíblia, compromisso. Para Deus usar uma pessoa, ele tem que ter uma vida com Deus. Não é de qualquer maneira. Então veja bem, olha o que aconteceu no milagre. Subiam, sacrifício, juntos, comunhão. E a hora da oração, eles iam para a hora da oração. Tinha uma hora marcada. Aquela oração que eles foram, não fala quem marcou aquela hora, se tinha aquela hora marcada sempre da oração, mas era uma oração que tinha a hora certa de ir. Né? Aí, meu irmão, fala de compromisso, né? Comprometimento. Às vezes a gente faz as coisas só se der tempo. Né? Se der tempo, eu vou orar mais hoje. Se der tempo, eu preciso ler a Bíblia. Eu vou ver se dá um tempinho hoje para eu pegar a Bíblia para ler. Se você for ficar esperando ter tempo, você nunca vai fazer nada para Deus. Você tem que marcar uma hora. Marcar a hora, pastor? Marcar uma hora. A gente não marca a hora para outras coisas? Por que a gente não marca a hora para os nossos compromissos espirituais? Por que eu não posso marcar uma hora para ler a Bíblia, marcar uma hora para orar, marcar um dia na semana para jejuar? Né? Por que para entrar no trabalho tem hora? Para começar o culto na igreja tem hora? E para eu começar minha oração com Deus, para ter horário para eu pegar minha Bíblia para ler, não preciso ter compromisso, não preciso ter uma hora marcada. Comece a marcar uma hora para se comprometer com Deus, para fazer as suas coisas espirituais. Né? Isso é muito sério. Então, isso é só o que aconteceu antes do milagre. Antes do milagre. E agora vamos entrar no encontro de Pedro e João com aquele homem coxo, né? Com aquele homem paralítico. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ler aí no versículo 2. Ó. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Era colocado à porta. Mas sabe o que é que eu entendo? Sabe o que eu vejo aqui? Tem gente que só fica na porta. E a situação daquele homem, né, era um homem coxo, um homem sofrido, mas mesmo assim ele só ficava na porta. Tem gente que nunca entra. Ou melhor, tem gente que quanto mais sofre, mais se afasta de Deus. Só fica na porta. Né? Não se envolve com Deus, não entra na presença de Deus. Quanto mais está sofrendo, mais não quer compromisso com Deus. Às vezes a gente vê, né, pessoas sofrendo, e tem gente até que diz assim, fulano tem que passar uns perrengues aí, tem que passar um sofrimento para buscar a Deus. Com algumas pessoas funciona, mas tem gente que, né, quanto mais sofre, mais distante da igreja fica. Já viu isso? Mas quanto mais está sofrendo, mais não quer nada com Deus. Esse homem aqui só ficava na porta. Nunca entrava no templo. Olha aí, versículo 3. Vamos ler agora o 3, o 4 e o 5.
Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Eu gosto dessa expressão aqui, ó. Ele olhava para eles esperando receber alguma coisa. Meu irmão, já pensou alguém olhar para nós esperando alguma coisa e não ter? Já pensou a pessoa olhar, ele está esperando alguma coisa e não vem nada? E outra coisa aqui, Pedro e João falou assim: olha para nós. Eu nem tinha notado isso aqui, mas é uma coisa para a gente refletir também, né? Olha para nós. Às vezes, irmãos, você que serve ao Senhor, às vezes não adianta você mandar a pessoa olhar para Jesus, ele vai olhar para você. Eu digo também que nós somos a Bíblia para quem não conhece a Deus. Nós conhecemos a Deus, somos da igreja, temos a nossa Bíblia, né? A gente lê a Bíblia da gente e tal. Mas a Bíblia do incrédulo somos nós. Eles leem a gente. Então Pedro e João disseram assim: olhe para nós. As pessoas olham para você. Meu irmão, nós não podemos dizer, dizer para uma pessoa que não conhece a Deus, tem que olhar para Jesus. Mas quem não conhece a Deus, olha para o crente. Olha para o crente, é para o crente. Ele não conhece Bíblia, a Bíblia que ele conhece é o crente. E as pessoas estão olhando para nós, esperando receber alguma coisa. Não pode, irmão, não pode voltar para casa vazio, porque eles estão esperando. Aleluia. Aleluia. Você já pensou? A pessoa está olhando para você esperando. Irmão, pede a Deus para que ninguém saia de perto de você de mão vazia. Ninguém saia de perto de você tendo esperado e nada acontecer. Peça ao Senhor para você ter alguma coisa para dar. Para que a pessoa não saia vazio. Aleluia. Às vezes, no caso desse homem que ele esperava dinheiro, alguma coisa, uma ajuda material. Mas às vezes a pessoa está olhando para nós, ela está esperando, pode estar esperando uma ajuda material, mas às vezes também está esperando uma ajuda espiritual. Não pode voltar para casa do mesmo jeito. Não pode ter encontrado conosco e voltar de mão vazia. Olha o que diz aqui no versículo 6. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Aí eu coloquei aqui, né? Você só dá o que tem. Pedro e João disseram. No caso, Pedro, né? Tomou a palavra aqui. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Só damos o que temos, irmão. O que é que as pessoas têm recebido de nós? É o que temos. Só damos o que temos. É por isso que nós temos que buscar muito a Deus. Porque nós temos que ter para dar. Se você não ter nada para dar, as pessoas não vão receber nada. E só damos o que temos. É impossível eu dar alguma coisa sem ter. Né? É impossível eu transmitir paz para uma pessoa se eu não tenho paz. É impossível eu dar bênção. Que bênção se eu não tenho bênção? É impossível eu dar amor se eu não tenho amor. Porque nós damos o que temos.
Diante dessa palavra, busca ao Senhor para que você tenha, meu irmão. Deus, enche o meu coração de amor, de bênção, de paz, de alegria. Me enche do Espírito Santo para que você tenha, irmão. Aleluia. Olha, nós somos... Deus é Espírito, né? Quando Deus ele quer abraçar uma pessoa, quando Deus quer consolar uma pessoa, quando Deus quer consolar o meu irmão, sabe como Deus vai consolar o meu irmão? Quando eu abraço ele, ele sentiu o consolo de Deus. Deus é Espírito, através de mim. Então, Deus quer dar para as pessoas através de nós. Então, temos que ter para dar. O que eu tenho, Pedro disse, o que eu tenho, isso eu te dou. Então, às vezes, irmãos, as pessoas não recebem nada, porque nós não temos nada. Temos que ter, temos que buscar ao Senhor, né? Temos que buscar o Senhor, estar cheio de Deus, para dar Deus para as pessoas. Estar cheio de bênção do Senhor, da presença do Senhor, para a pessoa sentir a presença de Deus quando convive conosco. Aleluia. O que eu tenho, isso eu te dou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Você só dá aquilo que você tem. Se você não tiver, não tem como você dar. Vamos lá. Versículo 7. Vamos para propriamente o milagre. Depois que Pedro disse assim, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha aí no versículo 7 e no versículo 8. E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Olha que milagre tremendo. O homem pulou, entrou no templo pulando, louvando a Deus. Que coisa tremenda, né? Mas você sabe que milagre, a que milagre eu estou me referindo? Não é o milagre que ele saltou e que ele andou. É o milagre que ele saltou e andou e entrou no templo. Aquele homem deixou de ser coxo, deixou de ser aleijado. Mas esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi ele entrar no templo. O que eu quero dizer, olha, para Deus, o maior milagre é a nossa salvação. Para nós, para muita gente, não. Ele quer uma bênção. Ele quer que Deus restaure o casamento, abençoe os filhos, abra a porta de trabalho. Mas Deus está pensando na alma da pessoa. Enquanto a pessoa pensa aqui e no agora, Deus pensa em salvar, em dar a vida eterna. Então esse homem aqui, para ele queria poder andar, poder pular. E Deus fez isso, né? Jesus levantou ele através de Pedro e João. Mas o maior milagre foi ele entrar no templo. Que ele não entrava, que só ficava na porta. Que mesmo sofrendo tanto, não queria nada com Deus. Pelo menos é isso que parece. Só ficava na porta, não entrava na igreja. Mas agora, através daquele milagre, depois daquele milagre, ele entra no templo, saltando e louvando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O maior milagre não foi aquele homem saltar e andar, foi ele entrar no templo, foi ele entrar para ter um encontro com Deus, aleluia. É isso que Deus quer, é isso que Jesus espera, e é isso que Deus quer quando Ele nos usa, né? Quando Ele nos usa, você já pensou se aquele homem só entrasse no templo, se aquele homem só andasse, só saltasse, mas não entrasse no templo?
teria tido o seu corpo restaurado, mas a sua alma estaria do mesmo jeito. E o que Deus quer é salvar. Então aquele homem entrou no templo, caiu as amarras do pecado, né? Quebrou todas as barreiras e agora ele entra no templo para adorar o Senhor. A cura do coxo, ele curou, Jesus curou o seu corpo, ele estava andando, mas também curou a sua alma. Esse é o milagre do capítulo 3 de Atos. A cura do coxo, a cura da alma, ele entrou no templo, porque ele só ficava na porta. Eu não sei, sabe? Eu não sei. Mas vai que aquele homem não quisesse ter compromisso com Deus. Eu não sei, vai que aquele homem achava que porque estava naquela situação, não tinha que entrar no templo, não podia estar na presença do Senhor, ou ele mesmo não queria. Eu estou, né, deixando meu pensamento ir longe. De repente, foi isso que aconteceu, de repente ele não queria se comprometer com Deus, porque Deus tinha deixado ele naquela situação. Ele tinha aquela deficiência, aquela situação que ele vivia. De repente isso o afastava de Deus. Não sei. Que naquele momento ele foi curado e entrou realmente no templo. As barreiras foram quebradas. Não sei por qual motivo, mas ele não entrava no templo. Mas naquele dia ele entrou no templo, foi curado de corpo e foi curado de alma. Ó, vamos ler o versículo 9 e o 10 para a gente terminar, para a gente orar. Diz assim, quando ele foi curado e entrou no templo, né? Ó, todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmola assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Ó uma coisa tremenda aí. Ó, depois do milagre, né? Falamos desde o começo, antes do milagre, agora olha o que acontece depois do milagre. Todo o povo viu. Depois do milagre, todo mundo viu, né? E reconheceram que era aquele homem. Olha, rapaz, eu acho que é aquele homem que ficava na porta do templo. Ele está andando, pulando, ó. E reconheceram que era ele mesmo o que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. Todo mundo viu. Depois do milagre, todo mundo viu aquele homem. Aleluia. O que eu quero dizer para você nesse momento. Às vezes, todo mundo vê quando estamos sofrendo. Quando estamos na luta, na prova, na situação difícil. Todo mundo está vendo a luta, a prova, o sofrimento. Então, meu irmão, se tinha gente para ver na hora do sofrimento, Deus vai preparar gente também para ver a tua vitória. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia. Não para a sua glória, não para a nossa glória não, irmão. Não. Olha, Deus não abençoa a gente para nossa glória. Ou para a gente, como diz os outros, né? Para a gente fazer pouco dos outros, para a gente humilhar os outros. Não, irmão. Deus não vai abençoar você para você passar na cara dos outros. Não tem nada disso. Mas Deus é do interesse dele que tenha plateia, que tenha gente olhando quando Deus fizer o milagre. Para acontecer o que aconteceu lá no Carmelo, lá no Monte Carmelo, aleluia. Quando aqueles profetas de Baal foram calados, né? E eles disseram depois, só o Senhor é Deus. Sabe por que Deus quer abençoar você? Para que todo mundo diga, só o Senhor é Deus. Você não disse que Deus iria abençoar? Você não disse que Deus iria entrar com providência? Então Deus quer abençoar para que todo mundo veja que Deus é Deus na tua vida. Aleluia! Para que todo mundo veja. Então, meu irmão, teve muita gente que viu você sofrendo.
Teve muita gente que viu você na porta do templo. Aleluia. Teve muita gente que viu você mendigando, na luta, na prova. Vai ter muita gente também que vai ver o que Deus fez na sua vida. Vai ter gente, Deus vai preparar, vai ter gente que vê. Vai ter gente que vai olhar e vai dizer assim, não era aquele irmão, não era aquela irmã? Não era aquele irmão que ficava por aí. E vão reconhecer que é você mesmo, aleluia. Quando Deus mudar o teu cativeiro, quando Deus fizer o milagre, quando Deus operar na tua vida, vai ter muita gente também para ver o que Deus fez, para que a glória seja do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, aquele homem foi curado de corpo, curado de alma, e todo mundo viu. Deus vai fazer na tua vida para todo mundo ver. Deus não tem interesse em te abençoar e te colocar lá no cantão para ninguém ver. Mas o que é isso? O pessoal não viu na hora da desgraça, na hora do sofrimento? Deus vai te abençoar e vai colocar no lugar para todo mundo ver o que Deus faz com aquele que confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar? Vamos colocar nossa vida na mão do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar para que Deus nos abençoe. Tome a nossa vida em suas mãos, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ó Pai, nós vemos nessa história, Senhor, da cura do coxo, o que o Senhor fez na vida desse homem. Nós vemos antes do milagre o que tem que acontecer para que o Senhor nos use. E nós vimos também depois, Deus, o que o Senhor fez na vida daquele homem e fez para todo mundo ver. O que o Senhor quer fazer na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, não é alguma coisa para esconder essa pessoa, não é alguma coisa para ele ficar escondido, para ninguém ver na hora que o Senhor abençoar. Não. O Senhor quer abençoar e todo mundo vai ver o que o Senhor vai fazer na vida dele e na vida dela, Pai. Eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa e a sua família. Em nome do Senhor Jesus.